Atenção para o top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir tudo sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, as mumunhas, os erros das arbitragens que está realmente complicando o campeonato. Tá hora de consertar, a hora é agora, segunda rodada do Brasileirão e mais a classificação, os resultados. Você vai curtir tudo dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 7 na Bandeirantes, 7 na TV Record, 4 anos lá na TV Caracol, nos países sul-americanos. Agora estou aqui na Napa TV, sabe por quê? Aqui na Napa TV é muito mais esporte para você. E olha, você que me acompanha esse tempo todo, me ajuda, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante a sua participação. Olha, é Momento do Esporte e você dá um tracinho Napa TV. É um canal secundário aqui da Napa TV. Momento do Esporte, tá ali na telinha, ó, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Inscreva-se no nosso canal. Muita gente comenta, olha, teu programa tá muito bom, tá com muito conteúdo, mas não se inscreveu no nosso canal. Não adiantou, inscreva-se no nosso canal agora, compartilhe, dê a sua opinião. É muito importante a gente tomar conhecimento de como é que está chegando até você o nosso programa, o Momento do Esporte, que já está no ar, eu repito, há 38 anos. Vamos rapidamente, não é redundância, no jogo rápido. E eu quero aqui comentar e chamar a atenção da CBF, da Comissão de Arbitragem, pelo amor de Deus, vamos tomar as providências agora. Olha, essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro foi de dar dó em relação aos erros de arbitragem. A comunicação com o VAR tá horrível, tá de gato joga terra em cima. Vou começar pelo jogo lá do Internacional, a expulsão que aconteceu lá, uma coisa ridícula, sabe? Um pênalti também, que não aconteceu. Lá, jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, né? Também o zagueiro, o Caleri foi expulso injustamente. O zagueiro que era para ter sido expulso também não foi. Ele recebeu o primeiro cartão. Na outra jogada ele cometeu a falta, o juiz não deu o que seria o segundo cartão, ele não deu, só foi dar no finalzinho do jogo. Meu amigo, minha amiga, isso sem contar com o jogo do Palmeiras, lá na Ilha do Retiro contra o Sport. Uma coisa ridícula, um pênalti arrumado, coisa assim absurda, erros absurdos, né? E eles não estão em comunhão com o VAR. Uns falam uma coisa, outros falam outras coisas, então não estão se entendendo. Atenção, comissão de arbitragem, a CBF gastou uma fortuna trazendo gente de fora e tal, o pessoal lá da Sul-Americana, não adiantou de nada. Se não acontecer aí, de repente, treinamento para esses árbitros, olha, eu não sei o que pode acontecer. Estão estragando o Campeonato Brasileiro, que é a coqueluche, é o campeonato mais difícil do mundo. Estão estragando. É segunda rodada só, hein, gente? Nós já estamos falando aqui para depois, não foi. Nós estamos avisando aqui e advertindo também o pessoal da CBF, o pessoal da Comissão de Arbitragem, né? Eu não acredito que haja dolo, eu não acredito que é ruindade mesmo, é falta de conhecimento, é falta de sintonia, eles não estão se entendendo apto com o VAR. Dito isto, vamos então agora jogar na telinha os resultados dos jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, 3 jogos, o Corinthians meteu 3-0 no Vasco, o Ceará venceu o Grêmio 2-0 no Castelão e o Botafogo meteu 2-0 no Juventude. No domingo, complementando a rodada, Fluminense 2, Bragantino 1, a estreia do Renato Gaúcho, o Fluminense. Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, Mirassol 1, Fortaleza 1. O Internacional meteu 3-0 no Cruzeiro, o Cruzeiro teve jogador expulso logo no início. Vitória 1, Flamengo 2, Flamengo ganhou lá no Barradão. Sport 1, Palmeiras 2, esse jogo aí, esse pênalti mandrake que arrumaram lá pro Palmeiras. E o Santos empatou com o Bahia em 2-2. Dito isto, sem mais delongas, vamos então à classificação do Campeonato Brasileiro após a conclusão da segunda rodada. Olha, tem muita gente com o mesmo número de pontos, tem primeiro Internacional, aí vai prevalecer, sabe o quê? Saldo de gols, gols pró, etc, etc, etc.
Corinthians é o segundo também com 4, Ceará terceiro com 4, Fortaleza quarto com 4, quinto Botafogo com 4, sexto Flamengo com 4, sétimo Palmeiras com 4, aí vamos a turma do 3. Oitavo Juventude com 3, nono Fluminense com 3, décimo Grêmio com 3, décimo primeiro Vasco com 3, décimo segundo Cruzeiro com 3, Bahia é o 13º com 2, São Paulo é o 14º também com 2, Bragantino é o 15º com 1, aí vem o pessoal de 1 ponto, né? Bragantino 15º com 1, Santos 16º também com 1, Mirassol 17º com 1, Sport 18º com 1, o Atlético Mineiro é o 19º com 1, na lanterna o Vitória que não conseguiu nenhum ponto. Portanto, aí você já está atualizado o resultado da rodada, a classificação. Hora e vez de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do Machão da Gama, o gigante da colina, do meu amigo, deputado Renato Machado, que foi submetido aí os exames, mas graças a Deus tá tudo tranquilo, tá firme e forte aí para torcer por o Machão da Gama. Eu não vou entrar muito em detalhe não, só vou falar depois da coletiva do técnico Fábio Carille, porque quem sabe tudo demais sabe, né? Marcos Salles, ele acompanha ali, ó, lado a lado com o Vasco. Fala do Machão da Gama aí, meu querido Marcos Salles. Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Napoleão, a situação do Vasco não tá fácil não, hein? Foi ao Neoquímica Arena e acabou sendo totalmente dominado e goleado pela equipe do Corinthians, que fez 3-0. Ainda teve 2 gols anulados pelo VAR, por impedimento. E o técnico Fábio Carille, que optou por poupar jogadores e entrar com um time mesclado entre alguns titulares e a maioria de reservas, fez a opção totalmente equivocada. Tanto que isso pode custar caro ao técnico Fábio Carille. Nos corredores de São Januário, um forte movimento para que ele seja demitido. Só que essa é uma situação que ainda está sendo discutida pela diretoria, mas se não conseguir um bom resultado aí no meio de semana pela Copa Sul-Americana, é capaz dele ser demitido. Fato é que o time não rendeu com a ideia que ele teve de poupar jogadores, foi totalmente envolvido pela equipe do Corinthians, que fez 3-0, poderia ter feito muito mais. O Vasco não mostrou nenhum tipo de reação, pelo contrário, poderia ter saído lá com uma goleada bem maior do que foi o 3-0. E agora vai virar a chave e vai pensar na Copa Sul-Americana, mas o fato é que o cargo do Fábio Carille está muito ameaçado, capaz dele não conseguir seguir aí até a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que ele teve 21 dias para poder preparar a equipe e já aí no 3º jogo, após esses 21 dias que o Vasco ficou sem jogar, o Vasco fez 2 jogos treinos, ele já entra com essa ideia de poupar jogadores e acaba perdendo um jogo de forma vexatória, e a torcida do Vasco está na bronca com o Fábio Carille, Napoleão. Valeu, obrigado, Marcos Salles. Antes de chamar o técnico do Vasco, o nosso querido Fábio Carille, olha, Fábio, você vai falar agora. Depois de que você falar, eu vou comentar sobre, na minha opinião, o grande erro que você cometeu em colocar esse time para jogar contra o time principal do Corinthians, o risco de não ter levado uma goleada histórica. Fala aí, Fábio Carille, explica o porquê desse time alternativo. A gente tem trabalhado bastante para minimizar esses erros, não só coletivos, mas individuais também. Sabemos que estamos em competições onde todos os adversários têm muita qualidade e você erra, no mínimo você vai tomar um susto, no mínimo vão finalizar no seu gol. Então é repetição, é trabalhar, é deixar todo mundo muito concentrado das ações que tem que fazer e individualmente tomar as melhores decisões dentro de campo. E sobre o Capasso? Estou respondendo. Então, o Capasso não vem treinando comigo, tá? Também tem meninos lá na base que eu gostei muito no começo do ano, o Lincoln e o Luiz, mas todos estão trabalhando aí firme para que a gente possa melhorar. A decisão final da escalação ela é sempre minha, mas é claro que eu tenho que respeitar todos. Então em algum momento a gente teria que fazer isso. Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente depois lá no Ceará.
Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né? Tem os jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano, que foi contra o Fluminense, quando ele sai, depois contra o Flamengo. Então a gente tem que controlar, sim. A decisão ela é minha, mas eu tenho que respeitar também o que eu escuto e tomar a decisão. Voltamos, no meu modo de ver, voltamos a errar e perder a confiança, né? Isso já não é de hoje, isso já é até de anos atrás, por todos que estão aqui no clube já me falam. E futebol é um jogo de erros, né? O esporte, jogo de erros, todos. Errou, perde. Toma gol, toma susto. E para mim isso voltou. Estava um jogo controlado, tivemos uma saída errada lá pela esquerda, fomos pressionados e na sequência tomamos o primeiro gol e a gente se perde dentro de campo. Então é um trabalho também de conscientização, um trabalho para que eles tenham sabedoria que errou, vamos para a próxima e tem que acertar e continuar jogando, respeitando essa instituição que é tão grande, né? Esse é um trabalho meu, um trabalho de toda a comissão, assim, para que mentalmente sejam bem fortes, assim, errou, continua na mesma pegada, continua que está programando e que individualmente eles possam dar uma resposta muito boa. O Garré, rapidamente. O Garré, como já também não ia iniciar, eu tinha Paulinho. Comecei com o Tietê, tinha o Paulinho para fazer a função do Tietê e tinha o Adson que está numa volta. Por isso foi a escolha, o Garré terça-feira será titular. Muito bem, explica, mas não justifica, né? A torcida do Vasco ficou revoltada, ficou uma arara e mais. O Verratti, que no momento é a estrela máxima do Vasco, estrela é quem faz gol, meu irmão. Ficou no banco e quando saiu falou gatos e lagartos aí sobre o time que está tomando muitos gols. Eu acho que isso aí vai repercutir muito mal. Deve ter uma reunião ainda hoje para poder ajustar as coisas. Porque, ó, o Vasco não pode tomar 3 gols na Sul-Americana e tomar 3 gols do Corinthians. Olha, lambos beijos, né? Aconteceu lá um fato lá os jogadores se desentenderem e tal, mas isso tudo resolvido. O importante é que o Vasco agora está com as atenções voltadas para a Sul-Americana e precisa se classificar para a próxima fase, porque é grana que entra nos cofres do clube, do clube lá da Colina, o Machão da Gama, o Gigante da Colina. Saindo do Vasco, vamos falar agora, sabe de quem? Sabe de quem? Do Botafogo! Botafogo nisso, Natan. Olha, o Botafogo que perdeu na Libertadores, inexplicavelmente, um time muito medroso, voltou a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Olha, eu vou falar uma coisa, eu não vou falar para agradar o torcedor botafoguense. Eu vou falar o que eu vi, porque o meu compromisso aqui não é com o dirigente, não é com o treinador, não é com o preparador físico. O meu compromisso aqui é com você, telespectador, sobretudo você, torcedor botafoguense. E eu tenho certeza que você não gostou da atuação do Botafogo. Botafogo ainda não tem, olha, foram quase que 25 dias aí de treino, o Botafogo ainda não tem um padrão de jogo. Enganou o torcedor com aquele jogo contra o Palmeiras, mas nesse jogo aí, em quem venceu o Juventude, não me agradou. Não me agradou e vai ter que, sabe, jogar muito mais para poder repetir as grandes atuações do ano passado, em que o time foi campeão da Libertadores e campeão do Brasileiro. Já vou de imediato chamando o treinador do Botafogo, o nosso bravo Renato Paiva, para explicar aí sobre essa atuação e as alterações que foram feitas durante o jogo. Fala, Renato Paiva. Boa noite. Acho que é um jogo daqueles jogos em que a equipa vai crescendo com o jogo. Não entrou bem, de facto, a equipa entrou mal no jogo. Eu também entendo e disse aos jogadores que o mais importante neste momento é preocupar-nos em ganhar, obviamente em pôr o nosso jogo em prática, mas quando não conseguirmos, como eu costumo dizer, quando não vai no talento, vai no querer, vai na personalidade e vai na raça. E de facto a equipa apercebeu-se que não entrou bem no jogo, mas também não se desesperou, esperou pelo momento de estabilizar, de entender. Uma outra movimentação na nossa pressão que falhou, que permitiu que o Juventude tivesse mais bola. Fomos acertando, os jogadores foram acreditando e fomos começando a ganhar bolas na pressão, fomos começando a circular um bocadinho com mais paciência, porque a exemplo do que aconteceu no Chile, a nossa circulação não está ao nível do que eu quero.
Eu acho que a circulação, quando nós não podemos acelerar, não temos que acelerar. Eu entendo a vontade dos jogadores em chegar rápido ao golo, mas nós temos que encontrar o momento e o espaço exato para chegarmos ao golo. E às vezes queremos entrar em zonas onde não é possível e onde não temos vantagem. Essa vantagem só se ganha quando circulamos a bola com paciência, com critério, movendo o bloco adversário por dentro, por fora, a bola entrar por dentro para fazer saltar jogadores e na largura para fazer movimentá-los horizontalmente. E até isso foi melhorando. Acabámos por fazer o golo no momento, se calhar, falando em merecimentos, que eu não gosto de falar em merecimentos, mas não estávamos tão bem no jogo, mas acabámos por fazer o golo. E o golo tem uma correção em relação ao Chile, outra correção em relação ao Chile, mais gente na área, mais gente a atacar espaços, mais gente a ser agressiva na área, porque só assim é que consegues fazer golos. E depois no intervalo, de facto, houve correções posicionais, estávamos a abrir espaços que permitia que o Juventude circulasse mais a bola mais tempo do que aquilo que nós queríamos, estávamos a saltar na pressão em momentos errados, diferentes, descoordenámos-nos aí, mas começámos a melhorar na posse, na construção, na circulação, a ter mais critério e a ter mais paciência. E a outra coisa em que nós temos que melhorar também, que eu percebo que às vezes, e muito bem, o John faz isso muito bem, entendo quando pode sair apoiado e quando não pode, mas eu acho que há ali momentos em que a gente pode sair mais vezes e estamos a abusar muito da bola longa, apesar do Igor ser um campeão não só da Libertadores e da Série A, mas é um campeão a jogar e daquilo que faz no trabalho de segurar bolas, de bolas pelo ar, aquilo que ele ajuda a equipa, sendo como a saída de emergência da nossa fase de construção. Mas creio que ainda podemos melhorar nisso e o nosso segundo golo é um exemplo disso. O nosso segundo golo é uma jogada que começa lá atrás e vai jogando da forma como eu gosto e quero, quando é possível fazer-se, que é eliminar adversários através das superioridades numéricas e progredir em velocidade, gerando e continuando a gerar superioridades numéricas até chegar com vantagem à área e depois definir bem. Outra coisa que hoje nós tivemos melhor que no Chile e com o Palmeiras foi a definição, o último passe, mas também teve a ver com a ocupação mais massiva de zonas de finalização. Portanto, estamos em crescimento, a verdade é essa, não há tempo para isso, mas nós temos que crescer a jogar, é isso que estamos a fazer. Não fizemos uma exibição que me deixe mega satisfeito, mas fizemos uma exibição foi em crescendo, de menos a mais e ganhamos. E isso para já é o mais importante, é ganhar, porque as coisas depois com o seu tempo surgirão. Muito bem, você curtiu o Renato Paiva, você sabe que o Botafogo agora vai mudar a chave, vai voltar para a Libertadores e precisa ganhar. Precisa ganhar. O torcedor, esse grupo nosso é um grupo fácil, não é fácil não. Libertadores não tem jogo mole não, meu irmão. Tem que jogar tudo que sabe e que não sabe. Que é importante o time ser o primeiro do grupo ou conseguir o maior número de vitórias, porque vai fazer os jogos nas rodadas finais todos em casa. Vai ser muito importante. Então o Botafogo tem que começar a pensar em vencer e convencer que o time do Botafogo é muito bom. Muito bom. O time do papel é um time muito bom, né? Tomara que o Basto volte logo, né? Que o Savarino volte a jogar a bola que ele sabe jogar, porque do jeito que as coisas estão, tá complicado, muito complicado. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. Meu irmão, estreia de treinador novo, Renato Gaúcho, estreou. E é muito importante, aquilo que eu falei no programa de sexta-feira, né? O que valeram, na verdade, foram os 3 pontos. O Fluminense jogou bem? Não jogou bem. Quem vai falar sobre o Fluminense é ele. Está de volta, Marcos Salles. Estamos de volta, Napoleão, dessa vez para poder falar sobre o Fluminense, que venceu na estreia do técnico Renato Gaúcho a equipe do Red Bull Bragantino no Maracanã no domingo de tarde, né? Com uma vitória de 2-1 num jogo muito difícil. O Bragantino vendeu o cara até a derrota, que inclusive só aconteceu nos acréscimos.
O Fluminense no primeiro tempo fez 1-0 com o Lima, depois de uma tabelinha que ele fez ali com o jogador Hércules, e a bola acabou sobrando para ele. Ele driblou o goleiro da equipe do Red Bull Bragantino e abriu o placar para a equipe do Fluminense, que saiu, né, para o intervalo com essa vitória de 1-0. No segundo tempo, as duas equipes fizeram muitas mudanças. O Bragantino, principalmente com a entrada do Mosquera, melhorou bastante, passou a pressionar o time do Fluminense, e aí também com a entrada do Isidro Pita, né? Ele que é um atacante alto, forte e bom cabeceador, e foi exatamente assim que ele acabou fazendo o gol de empate da equipe do Bragantino após, né, um rebote de bola do goleiro Fábio. Ele pegou o rebote de primeira de cabeça, botou no fundo das redes e empatou o jogo. A partir desse momento, a equipe do Bragantino, né, passou a dominar o jogo, inclusive teve até oportunidade de virar o jogo, mas, né, no finalzinho do jogo, numa bola parada, num escanteio, um bate-rebate, a bola sobrou para o Thiago Silva, que deu um voleio, né? E se não fosse o zagueiro, a bola teria entrado, pois ela já tinha passado pelo goleiro. E aí o zagueiro deu rebote, e no rebote Martinelli fez o segundo gol da equipe do Fluminense, gol que determinou a vitória tricolor na estreia do técnico Renato Gaúcho. É claro que, né, o Renato não teve tempo para treinar, ele procurou utilizar a equipe que vinha jogando, pois a equipe já tinha um certo entrosamento, mas a partir do momento que ele fez mudanças na equipe, a equipe caiu de rendimento e por muito pouco não perdeu o jogo. Mas, né, o Renato estreou com o pé direito e tem tudo para conseguir aí uma boa trajetória na equipe do Fluminense. Napoleão. Valeu demais, obrigado Marcos Salles pelas suas informações, e vou chamar o técnico Renato Gaúcho e vai dar as suas explicações, porque o Fluminense fez 1-0, jogou muito bem, um gol de videogame, gol bonito do Lima, e depois permitiu o empate, né? Nunca vi o cara cabecear de fora da área com um monte de jogadores na frente e a bola entrar, sinceramente. E já nos acréscimos, o Fluminense conseguiu a vitória. Vamos curtir agora o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho. Fala, Renato. Depende muito do jogador, né? Depende muito da personalidade de um pro outro. Alguns sentem, outros não sentem. É sempre ruim, né? A gente escutar as vaias por parte da torcida, em perseguir A, B ou C. Mas isso tudo pode ter certeza que com o tempo vai melhorar. Com trabalho, eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor é o reflexo do time dentro do campo. O Martinelli estava sendo perseguido pela torcida e de repente ele foi o herói do jogo. É um garoto de xerém que tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Eu mesmo estava falando agora com o presidente. Com esses garotos de xerém a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Aí daqui a pouco o presidente vende, aí por que vendeu? Entendeu? As coisas vão melhorar, pode ter certeza. E que tudo que o torcedor quer é que a equipe vença. E hoje, mesmo com todas as dificuldades, a equipe conseguiu os 3 pontos importantes dentro de casa, fazendo nosso dever de casa. Quanto ao Ganso, eu conversei com ele ontem, ele me passou confiança, falou que estava se sentindo bem, apesar do longo período que ele esteve parado, mas acho que acima de tudo já é uma vitória dele e ter se recuperado 100% do problema. Então ele está recuperado disso. É lógico que ele está longe ainda das melhores condições físicas e técnicas dele, mas isso ele vai recuperar. Eu acho que o mais importante de tudo é que ele está feliz por ter voltado, está 100% no problema dele, isso que era o mais importante. Agora a parte física, a parte técnica, no decorrer dos dias e dos jogos, ele vai recuperar. Acredito que para o primeiro jogo deu para o gasto. Você não queira cobrar do Renato Gaúcho uma performance no primeiro jogo. O mais importante de tudo, meus amigos, foi a vitória. Conseguiu a vitória, né? O Fluminense que vinha de uma goleada lá. Goleada, 3-0 para mim é goleada. O Fortaleza que empatou, né? Empatou com o Mirassol. Então, o Fluminense teve uma atuação melhor. E o que mais importante de tudo é que o Renato não mexeu muito no time, não. Ele praticamente botou o time em campo, o time do Mano. Só com o Lima ali, né? E o Lima sempre fazendo os golzinhos dele, sempre. E eu acredito no Fluminense, acredito no Renato, acho que ele vai conseguir, aos poucos, encontrar um padrão de jogo e melhorar a sua situação
tanto na competição da Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Clube de Regata do Flamengo. Rapaz, olha que coisa linda esse escudo do Flamengo, hein? O Flamengo teve dificuldades, teve muitas dificuldades lá no jogo do Barradão contra o Vitória. O Vitória se fechou todo, foi um jogo muito complicado, todo fechadinho, Vitória, né? E o detalhe, sabe o que foi? Primeiro tempo, o Flamengo com 68% de posse de bola, né? Poxa, não conseguia entrar, não conseguia furar a retranca. Mas no segundo tempo conseguiu fazer um gol lindo do Arrascaeta, um gol de videogame, o Arrascaeta, aquele golzinho de bico, né? E quando tudo, a gente pensava que a coisa já estava calma, eis que o Vitória empatou o jogo, né? Num gol do chute de fora da área, que bateu na zaga do Flamengo e entrou. E o torcedor já começou a ficar inquieto. Será que o Flamengo não vai conseguir vitória fora de casa e tal? O Felipe Luiz fez umas alterações. Aliás, eu vou te contar uma coisa. O Flamengo tem um timaço, né? As pessoas, né, não querem reconhecer, mas o Flamengo tem uma máquina, né? O cara que tem Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique no banco, pelo amor de Deus. Ainda tinha lá o Alan, tinha esse menino que vem entrando bem também, o Alacian. Pô, tem uma máquina de jogo. E ontem o Felipe Luiz conseguiu colocar o time praticamente o time ideal, né? O Arrascaeta voltando pro time, fazendo ali a dupla de meio de campo com o De La Cruz, o Gerson lá do lado direito, né? Auxiliando a subida do Wesley, que voltou ao time também. Então, o time começou, né? Pressionando o Vitória e conseguiu seu golzinho no segundo tempo. Mas quem vai falar dessa vitória, dessas dificuldades, é o técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Ô Felipe, fala aí sobre as dificuldades que você encontrou e a importância dos 3 pontos. Boa noite. Uma vitória muito importante, muito difícil, num campo muito difícil, um time muito bem treinado e na qual optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo é um pouco pesado. Realmente nos dificultou talvez a chegada a mais, né, na área, mas o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo, mas é verdade que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando, estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Mas eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe, e muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Tá aí o Felipe Luiz, sempre com aquela fidalguia, tratando muito bem a imprensa. Olha, eu vou te contar uma coisa, né? Felipe Luiz, pouco tempo, o Flamengo deve perder esse treinador. Ele é um cara diferenciado, né? Um cara realmente diferenciado. Ele explicou com muita fidalguia a dificuldade que o Flamengo teve, né? Foram horas de avião, chegando aí em Salvador para enfrentar o Vitória. Enfim, mas eu repito para a nação rubro-negra, o que valeram foram os 3 pontos. O Flamengo tinha que vencer essa partida, porque os outros venceram. Você vê que tem muita gente ali com 4 pontos, né? Então foi muito importante. E também quero ressaltar aqui, sabe o quê? A volta do Arrasca. Esse cara, eu vou te contar uma coisa, que o Felipe falou na coletiva. Um cara diferenciado. Ele estava voando baixo na decisão do Campeonato Carioca, aí foi para a seleção do Uruguai. Quando voltou machucado. Por quê? Porque existe diferença entre a preparação física do clube e a preparação física da seleção do Uruguai, né? A alimentação, tudo é diferente. Aí vai sentir um incômodo, aí voltou para tratar, mas graças a Deus ele conseguiu jogar quase que os 2 tempos, né? É um grande trunfo para o Flamengo. E ficar também tranquilo
pela atuação do Bruno Henrique. O Felipe está sabendo dar minutagem para esses jogadores. O Felipe Luiz está sabendo dar minutagem para esses jogadores, para não estourar. A competição é longa. O Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Tivemos apenas a segunda rodada. Tem Libertadores, tem Mundial de Clubes, tem Copa do Brasil, que já vai ter o sorteio essa semana. Enfim, tem que saber administrar. Sabendo administrar, chega certinho no final do ano com os títulos que tanta nação rubro-negra espera. Olha, estamos colocando o ponto final da Napa TV. Mais uma vez quero pedir encarecidamente para você, meu amigo, minha amiga, que não se inscreveu no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, Momento do Esporte, Napa TV. Não adianta você curtir e me acompanhar há 38 anos e não se inscrever no meu canal. Inscreva-se, dê essa força aqui pro teu amigo, tá ok? Napa TV. É muito mais esporte para você. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Quarta-feira estamos de volta, hein? Não me abandona, não. Tchau!